Se abra para esse campo formoso e faz de contas que existe um rio. Corre sobre um leito dourado. Não se esqueçam de marcar o sininho. Ai, cadê a câmera aqui, ó? Meu Deus. Não se esqueçam de marcar o sininho, dar o seu like, se inscrever no canal. Se assunto é chapada, galera, porque é isso aí. Pô, a gente tá bem juntinho mesmo, gostei. Se assunta Chapada, Se assunta. O videocast, podcast da Chapada Diamantina, feito aqui em Lençóis. Acompanha no YouTube aí, vocês, se puderem divulgar para os amigos, compartilha, divulga, como todo mundo diz, né? Estou aqui com o meu querido Henrique Brito, né? E aí, galera? A gente ficou um tempo sem vir, né? Pois é, estamos de volta. Bom, eu fiz um pedido aqui para a equipe, que eu queria fazer a apresentação do nosso convidado. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz dele ter aceitado o convite e vai bater esse papo agora aqui com a gente. Quando eu fui me entender e conversando com o Henrique da ideia de fazer um podcast, foi uma pessoa que veio à cabeça. Na verdade, uma das pessoas que eu pensei muito e estou realizando um sonho. Obrigado. A gente fez uma listinha, né? No início. A gente vai chamar até as pessoas, né? E a gente não tinha nem ideia nem de como ia ser, nem câmera tinha ainda. Exatamente. E aí já estava na primeira lista. O Everaldo já estava na primeira lista. Vamos lá. Eu, envolvido pela leitura do livro que a gente vai falar agora, do nosso convidado, eu escrevi aqui umas pequenas palavras. Hoje o papo é com o ilustre iraquariense. Falei certo? Sim, iraquarense. Iraquarense. Não, aí de repente o cara de Iraquara, que é do signo de Aquário, sei lá, né? Mas ele é iraquariense, mas que também se tornou lençoense, onde foi um dos pioneiros nesse processo do turismo, que vem crescendo até hoje, né? Já foi garimpeiro, é ciclista, artista e artesão em pedras, é compositor de belas canções, produtor cultural e de novelas, ator de cinema, pai do Arthur Soar, que é outro grande artista e meu amigo, e, sobretudo, acho que o título que mais me encanta, poeta Everaldo Soares, nosso convidado. Onde eu me encontro, na poesia. O mais vem, eu acho que na sombra da poesia, ou na luz da poesia. Rapaz, eu fiquei até nervoso, porque eu queria fazer essa apresentação. Poesia é a alma, né? Assim, o cara dá tudo de si, né? Pois é, poeta Everaldo Soares, ele tá lançando Garimpeiro de Palavras, esse livro que acabou de chegar ilustrado por Arthur, né? A capa é essa. A capa, mas a parte interna dele é ilustrada por Dieter, um grande artista que vive há mais de 30 anos e que é um artista gráfico fantástico, né? Garimpeiro de Palavras. Quando eu vi a capa, eu já imaginei logo esse trabalho de xilografura, não é isso? Do Arthur, que eu já conheço. Falar do Dieter Heisenberg, não é isso? Né? Pronto. Umas ilustrações que são aqui. Dieter também é um cara querido, né? Que a gente tem que trazer aqui também. Bom, pois é um cara que tem uma história aqui na região, né? Com certeza. 30 anos. Mais, 38. Pois é, vamos falar do livro, mas como o nosso querido Henrique sempre faz aqui a pergunta para iniciar, né? Eu até fiz uma pequena frase aqui, ó. Nativo do sertão que desbravou o mundo. Eu acho que faz sentido com a pergunta do nosso. Eu sempre faço essa pergunta, né? O que é que te levou ao primeiro poema, né? Ao primeiro trabalho, né? A vida te levou à poesia, né? Geralmente é assim, né? Alguma coisa te levou aquilo ali. Eu diria que eu vivia Iraquara, né? Às vezes a casa geminada, então de um lado eu ouvia quem tocava de um lado era música muito romântica, o que era melhor era Roberto Carlos, do outro lado era um gênero musical que eu não escolheria para mim, mas que influenciou muita coisa, e eu ficava corrigindo coisas, rimas mal feitas, no meu ponto de vista, e com aquilo eu fazia minhas próprias confecções, e aí nisso nasceram as canções. Da correção, né? Eu gostava de quem sabia ter mais cuidado em fazer um projeto musical, entendeu? E eu, muito fora do mundo, que parecia que só Rio e São Paulo podia se pensar em ver sua canção gravada, né? Verdade. Algumas das realizações boas foi ouvir minha música no rádio, sabe? Isso deve ser muito bom. E, assim, se você já pensava assim desse jeito
Já corrigindo é porque você lia muito, né? Então, Gostei de você já ler, cara. gostava Gostei muito de de ler. E aí, literatura. como você pode ver no meu livro, quando eu vou para São Paulo a primeira vez, já é porque eu tenho vontade de escrever sobre por que vão tanta gente para São Paulo. O que é que nós vamos procurar? Eu tinha essa curiosidade. E quando eu chego lá, uma das coisas que me interessou foi tentar um emprego num lugar que eu devo ter lido um anúncio, mas era Livraria Siciliano. Então, Sim, eu digo ali que eu gostava de achar mais cedo que os vendedores antigos títulos e autores, né? Então tem que estar apto a saber onde está o autor tal, com o título tal, e com aquilo conseguia o crédito de levar o livro para casa, ler em oh, massa. casa, né? Então isso me permitiu ler coisas muito cedo. Minha mãe também gostou muito de ler, embora a literatura dela está mais no mundo evangélico, mas ainda assim fazia com que a gente estivesse atento à leitura. E morar em São Paulo é uma coisa que todo mundo diz que é uma experiência, né? Assim, eu É, nunca morei, não, mas São Paulo é um São Paulo é um universo, universo, por né? isso é uma Universo. universidade. Uma universidade. Universidade. Pois é, eu só queria quebrar aqui um pouco, já que ele falou de leitura. Se ele puder falar um pouquinho aí do Garimpeiro de Palavras, que você cita esse trecho que você acabou de falar no livro, né? É, Eu tive Garimpeiro aí de, essa alegria de fazer essa leitura e. Garimpeiro de Palavras, ele contém aqui recortes de histórias da Chapada Diamantina e situa determinados lugares. Esses lugares vêm de propósito para mostrar como foi a nucleação, a maneira de criar núcleos residenciais, né, populacionais, que vão de Pati, de quando vem Pati, né? Mas tudo que é núcleo era justificado pelo garimpo de ouro que existiu nos anos de 1800, né? Então, é quando exaure o ouro em Rio de Contas que os homens se movimentam tanto para Mucugê, quase 100 anos depois, 80, não, 1880, 1940, 1842, 42 anos depois, eles saem para o Novo Achado, que é em Mucugê, quando acham o diamante, né? Mas regiões como Poço de Manuel Félix, Canarana, surge em função da necessidade dos homens que chegaram para o garimpo, agora buscavam lugares que era possível plantar mandioca, cana. Por que prevalece mandioca e cana? Por causa dos princípios do índio, mas porque essas também derivavam logo um produto industrial. Por exemplo, fazer artesanalmente a rapadura é fazer precocemente o que vem a ser indústria depois, tanto que ela vira açúcar. Né? Então, a cana de açúcar é antes a cana de rapadura, né? E nessa região onde o tropeiro foi o principal veículo com seus animais, suas tropas, né? De lugar a lugar levava-se um produto e trazia do outro produto. Eu tive a curiosidade de trazer isso como uma verba importante. Os produtos que chegavam em Salvador vinham para o Recôncavo, as embarcações que eram prováveis da época, como o vapor. E do Recôncavo para os sertões, havia já um caminho natural, que era o rio Paraguaçu, que de Mucugê, de Taitê até Cachoeira, ele se fazia numa calha muito boa para navegação. Mas o garimpo assoreou essa calha em vários lugares, o que tornou inviável a navegação. Mas enquanto foi possível, veio daí os lampiões pesados que chegaram aqui antes dos caminhões, antes de qualquer carro chegar aqui, vieram os lampiões que estão ornamentando a cidade até hoje. Vieram os pianos, que chegaram a ser 17 cadastrados na cidade. Não tinha chegado ainda um automóvel aqui, nenhuma caminhonete, né? Mas os pianos chegaram nesse trajeto. Paraguaçu, depois Santo Antônio até o Porto, que é ali onde tem a ponte do Tanquinho hoje. Ali tinha um povoado de 200 casas aproximadamente, em torno de uma capela. Era o garimpo do Santo Antônio da Licurioba. Então, esse garimpo foi muito importante em toda a produção de diamantina, que era um rio generoso, né, o Rio Santo Antônio. Mas falando da chegada de pianos, do sino, do Senhor Bom Jesus, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, né? Quando ela é trazida dali para Lençóis, né, é uma verdadeira primeira produção. Né? E com o piano fizeram um pouquinho diferente. Ou os negros traziam, ou o carro de boi. Assim foram os violinos, os instrumentos da época que chegaram aqui, foram tantos, vieram por esse caminho. Eu acho interessante a gente saber que... Isso define muito, né, sobre uma cidade, o que é que ela vai ser, né? O que é que chegou primeiro? Instrumentos musicais, Perto do carro, né?
Então, Foi o que eu pensei agora. Que é interessante. E o piano também define uma outra coisa, que é o status de cada. Por exemplo, se no Corredor da Vitória, em Salvador, tinha casas com piano, Uhum. o César Sá, que um dia foi lá, em Salvador, e viu aquilo tudo, que já foi senador, César Sá, né? Da família Sá daqui. Sim. Ele, então, tinha vontade de ter um piano. E assim foi com os. Aí quando tem a casa de Alcino, né? Sim. Que foi os Viveiros, né? O nome estava fugindo. Foram outros que tinham acesso a querer um piano em casa. E aí não media esforços. Né? Se é possível com dinheiro comprar Trazer, né? a mercadoria daqui era diamante. Então dava Sim. para pensar alto. É interessante isso. Uhum. E a música foi logo depois com a poesia ou foi veio A coisa da música, eu até tenho que ser sincero com quem me pergunta isso, porque eu não sou músico, né? Eu tenho, como disse um dia, posso dizer que fui parceiro de Jorge Portugal, mas aí ele disse, não, mas está pronto, rapaz, aí botou uma métrica aqui, fica pronto. Aí nós fizemos 1, 2 e mais jingles, fizemos alguns que devem estar aí num banco de dados da TV Bahia, né? Mas com Jorge Portugal a gente veiculou 2 jingles bem interessantes, né? Um é uma história, é um poema meu que fala ser baiano, né? Então, tanto ele como todo mundo daquela produção gostou muito dessa produção e aquilo me abriu portas para outros interesses. Lancei um livro com apoio do Griot, chamado Poesias Musicais. E de Poesias Musicais a gente ficou puxando algumas, chamo de pérola porque eu gosto muito do que eu escrevo. tem que gostar Não, mesmo. claro. Aí, Targino foi um que valorizou muito. Relaxa, relaxa, mas não rebaixe meu baião, que era o meu medo do baião, do forró tomar conta do país com o teclado. Na época, Frank Aguiar estava com o teclado e fazendo uma coisa assim. Então eu fiz um pouco de protesto com relaxa, relaxa, mas não rebaixe meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião, né? Então era uma menção a vamos respeitar o baião, vamos respeitar essa autenticidade que é o forró, esse legado de Luiz. E aí Targino gostou disso, gravou, logo não demorou, Ademar Coelho quis gravar. E assim foram surgindo oportunidades, Ademar pediu uma canção eu ainda não me fiz um compositor de várias canções, né? Mas tem algumas interessantes, como o hino à Chapada, que hoje é também o hino do Festival de Mucugê, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é a que menciona as palavras de várias cidades, né? Se abra para esse campo formoso Isso, e bacana. faz de contas que existe um rio. Corre sobre um leito dourado, deixa a gente animado nesse tempo frio. Cresce ao lado um pé de mucugê, aqui os lençóis são tão macios. É só andar aí pra ver, você vai conhecer o paraíso do Brasil. A minha Iraquara ao sol invade as grutas e ressurge em Taitê. Num poço azul, num poço encantado, onde crescem palmeiras e a baíra de bebê. Isso já combina comigo. Pra ficar tudo bom ninal, pego a sanfona e vou pra Mucugê, que é pra todo mundo ver como é bom o nosso festival. Bacana, bacana. Bonito. A música leva a gente a um passeio, né? Você vai passando. Você fica curioso, né? Tem algumas cidades que eu não conheço, aí você fica querendo conhecer. Quero botar no seu rol. Não, mas que, assim, você tendo uma noção do que é a Chapada Diamantina, né? Uhum. Aí você É o vai. circuito. Você vai se imaginando, ouvindo a letra e passando por esse circuito. Bacana e legal, velho. Traz uma pitadinha didática, né? Quando você situa Isso. Piatã como ave, quando você situa sobre o leito dourado, estou falando que a Chapada é diamantina, mas em Rio de Contas o leito é dourado, a história é do ouro, né? Então, Sim. tudo isso são nuances que uma palavra só nuances, define na letra, né? Muito bom. Porque a própria Rio de Contas, considerada como da região também, né? Que é uma Uhum. cidade lindíssima, não fez parte desse processo do diamante, né? Não, Isso. não Fez parte do ouro, já é uma outra história. Corre sobre o leito dourado. Não, bacana essa colocação aí. Pois é, eu já ia pedir até para você recitar isso. Uhum. Mas que bom que você já contou essa história. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui. Rapaz, eu tô cheio de perguntas, porque o homem aí, além de ser um cara muito criativo, ele tem muitas histórias, ele ele é polivalente, né? Ele tem aí... Eduardo já tá falando com a gente assim... Ontem, ele tá falando com uma certa euforia. Né? Não, as perguntas, e talvez a efervescência seja grande, porque são muitas coisas que ele se envolve, né? Sim. Assim, processo. Como eu fiz a apresentação aqui, de falar aqui, né? De envolvimento com a música, com o cinema, com tantas outras coisas.
Bom, a questão que eu quero que você fale também é sobre esse pioneirismo, esse começar do turismo em Lençóis, que você fez parte, né? Na verdade, assim, pra gente não embolar muito, aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu momento de chegar aqui em Lençóis. Eu cheguei em Lençóis num momento em que o turismo é uma possibilidade. Não era ainda realidade. Existia um trabalho do governo, que era o mais fundamental no momento, que são 4 pousadas que o governo Roberto Santos faz no interior da Bahia. Lençóis tirou o melhor proveito disso, mas foi vocacionada Rio de Contas, teve lá uma pousada, na mesma época da pousada daqui, teve Jacobina, no Hotel Serra do Ouro, e teve em Ibotirama, uma pousada já pensando na hora que a ligação da ponte se desse. Quando se desse a ligação da ponte, aquilo seria um ponto intermediário entre Ibotirama e o Nordeste, para a viagem de Brasília até Ibotirama, né? Porque tem uma curiosidade aí, né? Brasília foi construída basicamente pelo nordestino, e o nordestino teve muito cedo um carro em Brasília, mas demorou 30 anos para ele poder pensar em trazer o carro para a vovó ver lá no sertão da Paraíba, porque não tinha como atravessar o São Francisco. E quando passou a ter, eram em balsas muito com certo grau de perigo. Então, quando vinha, eu vinha de 4 em 4 anos de avião. Então, no dia que a ponte inaugurou, houve um êxodo de passagem de passantes por aqui. E eu que já estava fazendo ali, já tinha feito o camping com o Paulinho, agora já estava fazendo o camping no parque, lá embaixo, já associado a uma pousada, né? Minha família já estava colada comigo nisso, e a gente estava fazendo a primeira pousada, depois da pousada do governo. Então, a primeira iniciativa privada como pousada aqui, claramente foi a nossa, até porque já existiam pensões, mas 2 pensões pequenas, a pensão Diamantina, da família de Zé Américo de Zé Américo e de Silvina, e existia a pousada São José de Dona Julinha, que era de Glícia e Gláucia, né? Então, eu tenho a oportunidade de citá-los no livro, porque a gente vai costurando a história por aqui, e aí esses lugares eram pontos de apoio. Por exemplo, para quando vinham as pessoas ao Banco do Brasil, que era a agência central, por ser a mais antiga da Chapada. Então, os comerciantes convergiam para cá, ao longo da semana, porque não existia Banco do Brasil em outro lugar. Dona Julinha, então, era a pensão que existia. Quando a pousada de Lençóis vem, em 73, começa a dar conteúdo a Lençóis como potencial turístico. Mas não se fazia excursões para Lençóis. E eu fico à vontade para dizer que a partir do trabalho de camping e depois da pousada do parque, é onde a gente começa a trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 colégios e tantos outros colégios houvessem em Salvador particular, até o momento que a gente começa a induzir os colégios públicos também. Facilitávamos o jeito de trazer o colégio público. No começo era necessário o particular, porque era quem podia pagar a excursão. Mas com isso a gente estava levando para cada família, através de seu aluno, o conhecimento sobre a Chapada. Então foi um trabalho de pioneiro isso aí, né? Bacana. Tanto é que eu acho que não é por acaso que hoje, dos meus 5 irmãos, né? Meus 5 irmãos que estão atuantes no turismo, nós, cada um com pousadas modestas, mas aí soma-se 6 pousadas. Os 5 tem 6 pousadas. Continuamos atuantes no universo. Eu quero, cara. Chegou aí o café. Vamos lá. Obrigado, velho. E a gente chega antes, tá? Não tá querendo. Olha só. Nosso amigo Shaddai que tá aqui. Shaddai, vem com a gente hoje também. Suporte total aqui. Eu esqueci de mencionar, como eu sempre menciono, né? Dar um alô aqui para toda a equipe, né? Não tem só eu e Henrique aqui, né? Tem Shaddai que tá aqui com a gente, que também vai participar, interagir. Daqui a pouco eu chego, minha gente. Pedro Oli, que tá aí atrás, nos bastidores. Massa. Pedro, vamos lá. Pois desculpa a minha... Às vezes até ansiedade para perguntar as coisas, mas eu não queria deixar de perguntar também uma coisa que eu vi no livro, que você cita, que eu acho que foi um momento assim que eu fiquei bem... Que além de você estar mencionando sobre a sua relação com Lençóis, você está mencionando também uma outra coisa que eu já presenciei antes de conhecê-lo pessoalmente, que é o seu envolvimento, o seu amor pelo cinema, né? E sobretudo, eu acho que você fala no livro o seu contato, assim, de você querer acompanhar ali o processo de gravação do filme de Orlando Senna, Diamante Bruto, né? Que projetou Lençóis, ajudou a projetar Lençóis para o mundo, né? Eu queria que você falasse sobre a sua relação. São 2 perguntas, né? Sim. A sua relação com o cinema, né? Como é que se dá? E sobre essa questão da época das gravações do Diamante Bruto. Tá. Bem, Lençóis é um lugar apaixonante, né? Então, não me passou despercebido. Eu nasci em Iraquara, mais ou menos daqui a 1h30 de viagem. Nunca foi diferente. Quando não existia asfalto, era mais tempo. Mas
sempre tive aqui uma família que é a minha tia Alda e seus filhos, seus tantos filhos. É uma família de gente muito trabalhadora, né? Então toda a vida teve essa fama por conta de que Aguiar é um precursor. Aguiar é uma mola mestra no meu livro, Antônio Aguiar, casado com minha tia Alda. Minha tia Alda é mãe de 2 primeiras damas em Lençóis. Isso significa algo, significa que era gente atuante, né? Então, Dona Dio e Dona Ieda já foram primeiras damas em Lençóis. Uma casada com o filho do coronel Otaviano Alves e outra casada com o filho do sapateiro Lorito. Então pertencem a 2 classes sociais distintas pela história, né, mas que evidenciam a participação ativa dessas famílias aqui. Quando eu chego, eu tenho o conforto de já ter uma família aqui, essa família aqui. Embora eu me apoie muito mais no casarão do coronel Manuel Alcântara de Carvalho. Tenho a sorte de conviver ainda com Dona Senhorinha Alcântara, sua viúva. E quando eu penso que a viúva de Manuel Alcântara já fez cafezinho para Horácio de Matos, com certeza, né? Eu digo, meu Deus, como é que eu tenho chance de estar aqui tomando esse cafezinho, comendo dessa sopa, a sopa de fruta-pão que ela fazia tão gostosa, e que adorava o fato de eu admirar tanto, de eu adorar tanto. Paulinho nem valorizava tanto assim, viu? Paulinho, se estiver me ouvindo, vai concordar comigo. Paulinho aí do Campinho Lumiar, né? Que é uma figura também aqui da cidade. Quer dizer, também, né, pioneiro em todo esse processo aí, né? Paulo Alcântara, nós. Paulo é quem me recepciona em Lençóis. E a gente faz junto um garimpo que foi o garimpo mais pretendido pelo avô dele, né? Manuel Alcântara. É esse garimpo que um dia eu, com a ajuda de muita gente, inclusive de Inácio Aguiar, é um cara que sempre teve um porte avantajado e a força de vontade, muito amigo do meu pai, sobrinho querido do meu pai, e ele sempre gostou muito do meu pai. Então viu que meu pai estava naquela batalha comigo, colou junto, deu um apoio enorme. Nós levamos 2 grupos de geradores para Grisante, 8 quilômetros daqui, ali onde teve um acidente aéreo, que foi a explosão de um avião, quase em cima desse mesmo lugar. Então são flashes tão curiosos, tão imagéticos, que eu trago para o livro como quem busca fazer uma composição para o cinema, né? E aí faço um desafio aqui no começo a 2 diretores conhecidos, agora não estão mais na TV Globo, quer dizer, um não está mais, que é Rogério Gomes, né, um dos maiores diretores de televisão, de teledramaturgia, agora está com a empresa própria, com as filhas, mas um dia ele foi brincar de falar assim para mim, que eu devia escrever um roteiro sobre garimpo para Chapada. Esse livro esconde a base, o perfil mestre também do garimpo, como uma história para cinema. Tá aqui em 3 capítulos sobre garimpo. É daí que tem uma coisa paralela chamada Existe um Lugar Assim, um filme que já está sendo roteirizado por mim e por João Neiva, um parceiro que é um jornalista de São Paulo. João Neiva, sim. Então já é uma prequela já, né? É. Legal. E aí você cita no livro um pouco do que você falou da relação com o cinema e sobre a sua chegada a Lençóis para acompanhar as gravações do sim. Diamante Bruto. É curioso, né? Até faço de novo aqui uma menção ao livro bem forte, porque sim, tem claro. o lado romântico, que é eu, namorado da menina lá em Iraquara, Délia, né? Délia Coutinho. Délia, aproveita que estamos os 2 de Parnaíba, mas Heraldo e Rená, que são daqui, estavam em Parnaíba e estariam vindo para cá. Como Délia é prima carnal de Rená, fez apenas me dizer, estou indo para Lençóis, daqui eu vou para Lençóis. E eu fui para Iraquara, não estava prevendo, não tinha nem roupa para vir para Lençóis naquele dia. E quando eu chego em Iraquara, eu estou sabendo que aqui está rodando o filme Diamante Bruto e que Délia foi avisada por Rená que tem essa produção toda e ela, nossa, já quis vir conhecer o ator de perto e tal, e eu fiquei lá ciumado, né? Mas como eu sou um cara de sorte, isso eu falo no livro, na noite eu vi um carro parado na porta de minha tia Mira, o motorista é o filho do mestre Oswaldo, que é Ademar, e meu tio Aguiar estava trazendo 10 rolos de tocinho em cima do carro e sairia cedo para não pegar sol na estrada. E quando eu tomei essas informações, já me organizei todo, porque eles estavam dormindo na porta da onde eu dormia. Eu dormia na casa da minha tia Pira, que era uma pensão em Iraquara, que desdobra alguns fatos, inclusive do último dos bandoleiros. É uma história para se ler de novo, quem não prestou atenção ainda lá no livro. Que era o hóspede da minha tia, vez por outra. Sim. E aí você vai para Lençóis acompanhar de perto esse processo. Quando eu chego aqui em Lençóis, Itamar me recebe dizendo: amanhã nós estamos gravando a chegada de Zé Wilker num avião pequeno que vai chegar no campo de aviação da Baema. Ainda não havia aeroporto. E vamos gravar cenas já como se fosse a cena do José de Castro, o personagem. Sim.
do Orlando Senna, que é uma adaptação de Bugrinha, né? Isso, do Afrânio, né? Do Afrânio Peixoto, Afrânio. né? Que é outro filho de Lençóis. Então, naquele Isso. momento, estava num momento histórico, que era Orlando Senna gravando um filme adaptado em cima de Bugrinha, um dos maiores sucessos de Afrânio Peixoto, que foi o Jorge Amado da sua época. Sem dúvida nenhuma, era um escritor que tinha muitos títulos, né? Fruto do Mato, muitos títulos. Além do que, esse cara foi um fenômeno, né? Ele foi médico, sanitarista, criminalista, ele foi advogado. Eu não sei que um cara pode ter achado tanto tempo, foi professor na Sorbonne. Ele foi muita coisa. Fazendo uma propaganda aqui, mas quem vier a Lençóis, visita lá a Casa Afrânio Peixoto, que é a casa que dizem onde ele nasceu, né? Passou a infância. Hoje é um Casa Cultural, Centro Cultural. É um centro cultural. Um teatro ao lado. Um dos filhos ilustres aqui dessa terra, né? Afrânio. Pois é. Então é isso. Eu não sabia que já tinha roteiro encaminhado aí. Tá vendo que sua relação com o cinema é maior do que eu imaginava. Muito forte, né? Bacana. É já imaginar o que você tá fazendo aqui, já desdobrar para cinema, desdobrar para música, desdobrar para roteiro, né? Até porque é um pensamento bem... eu tentei escrever o livro com uma formatação que ela facilmente você identifica como coisa de cinema, porque é uma linguagem já para botar para ser dirigida, sabe? Sim. Tem 3 capítulos aqui sobre garimpos. Aí inclui assalto de $500 mil em diamantes. Eu vi isso de perto, não assisti o assalto, assisti a chegada do assaltado, né? Questiono aquela história. E menos de 1 ano e meio depois, a explosão de uma aeronave na serra do mesmo cara que estava no assalto, do cara que foi assaltado. Né? Eu ia até te fazer essa pergunta, cara. Se você quiser falar sobre isso agora ou depois. É uma história que eu ouço desde quando eu cheguei aqui, sobre essa história de um avião ter caído ali naquela região do Grisante ali. Não sei se foi próximo à trilha que liga aqui ao Vale do Capão. Mais ou menos ali, né? Onde fizemos o garimpo. O garimpo Isso. do Manuel Alcântara foi um garimpo muito famoso. Então teve um avião que estava passando aqui na região e... Não. Aqui, ali onde é na frente do Banco do Brasil, aquele prédio ali passou a ser o prédio de um português. Sim. Estou tendo o mesmo cuidado que eu tive no livro. Sim, eu não claro. sei o nome, mas todo mundo sabe quem foi o português. Então esse português, por um período ali, eu joguei no time dele. Eu era o mais jovem jogador do time de sêniores do português. Trazendo uma amostra de que eu continuei, como eu fui jogador de futebol aqui, pelo menos em alguns capítulos, em algumas partes, né? Na saída de Iraquara e também chegando em São Paulo, né? Sim, 00 Futebol Clube. 007 Futebol Clube. Tô por dentro. Então o que acontece? Com Augusto não foi diferente. Ele fez um time de futebol muito curioso, né? Que era formado a seleção de Rui Barbosa, de Taberaba, de Ceabra. Ele tinha gente aqui. Quem sabia dirigir servia para estar dirigindo e jogando bola como quem sabia atirar, ou quem sabia proteger, ficar como guarda. Proteger. Também podia ficar ali no emprego, né? E depois, esse é melhor no livro isso aí, porque fica mais à vontade para você ver quão íntimo eu fui dessa situação do momento em que os garimpos, os diamantes, os compradores de diamantes chegaram em Lençóis. Como eu tinha uma pousada na entrada da cidade, isso facilitava muito meu contato com as pessoas, né? E também teve a coisa da gente ir atrás, trazer os primeiros ônibus. Eu não tenho dúvida que a Timba saía daquele bar e agora eu vi o turismo chegando! Porque estavam chegando com o primeiro ônibus duplo, esse ônibus que hoje é comum aqui, né? Que antes só tinha na Inglaterra, que agora chega na rodoviária. 2 andares. Então eu cheguei com o ônibus na frente do Banco do Brasil e Catimbão fez esse alarde, né? Tô vendo o turismo chegando! Era o Colégio São Paulo, um dos melhores colégios de Salvador, descendo aqui. Daqui o Colégio São Paulo, a professora daquele dia, Dona Marilúcia, a gente começa a fazer uma extensão na Chapada, que é levar ao Resort Alpina, em Mucugê, seus primeiros ônibus com escolas. Hoje é uma das principais fontes de renda daquele hotel, são escolas de Salvador. As professoras costumam fazer isso. Ele fica fora do perímetro da cidade, né? Uma região bonita, inclusive. É Alpina por isso, Alpina. Fica no meio dos Alpes. Bacana. Do que lembra Alpes. Pois é, meu amigo. Pois é. Mas se tiver alguma pergunta, cara, porque eu tô aqui guardando tantas... muitas histórias. São recortes de histórias breves, né?
Então, por exemplo, eu não tento citar aqui a vida de Horácio de Matos. Agora, o que seu Dozinho tinha para me contar enquanto a gente bebia aquela cerveja era a saga de Horácio de Matos. Então eu cresci aprendendo a tomar cerveja com um bom contador de histórias e Horácio de Matos foi do meu interesse imediato. Comecei a ler o que o seu Dozinho recomendava, né? Jagunços e Heróis, o chefe Horácio de Matos. E com isso fui me nutrindo de coisas, mas passo aqui não o que eu li no livro, o que eu vi de seu Dozinho, sabe? Então tem coisas como, por exemplo, Horácio de Matos perseguiu a coluna Prestes até a Bolívia, é como o seu Dozinho me contou, eu escrevo. Mas pesquisando eu sei que Horácio de Matos perseguiria até a Bolívia, mas teve que sair de rota, ele sozinho, para se operar urgente no Rio de Janeiro. Olha que coisa incrível, de apendicite, ele teve um problema de apendicite. Então ele não chegou até a Bolívia, o grupo dele chegou, ele tinha um primo que passou a comandar. Então são detalhes da história, né? Eu acho curioso também, por exemplo, às vezes eu pergunto assim, quem sabe dizer desde quando a Chapada é Chapada? Desde quando ela deixou de ser as Lavras Diamantina? Que era o nome... É porque onde se lavrava, né? Lavrar podia ser lavrar a terra, lavrador. Mas podia ser a Lavra Diamantina, trabalhador que lava a cascada. Então, lavrador vem dessa confluência de sugestões. É o trabalhador de garimpo ou o trabalhador da terra. Agora, quando o homem chegou aqui e foi fazendo garimpo por todos os lugares, né? Teve um momento em que ele começou a achar as outras possibilidades. Ali já deu água, ali já deu cana, ali já deu mandioca. Aí então nasce a casa de farinha, nasce o engenho e a povoação vai ser. Mas ninguém faria nada disso se não chegasse o gado. Era preciso ter o gado para ter o couro, para ter o leite. Então cada núcleo que ia surgindo, aqueles que eram os boiadeiros, fazendo a estrada boiadeira existir para chegar em Feira de Santana, saindo de Formosa de Goiás, vindo para Vanderlei, Botirama, Rio do Pires, e vai fazendo núcleo para gado. Cada vez que surgia um fazendeiro, com 10 anos, o fazendeiro já era 3 vezes mais do que ele adquiriu de gado. Então ele passava a fornecer o carro de boi, uma pareia de boi, uma pareia de engenho. Interessante. E com isso, a carne para o garimpo, principalmente para o garimpo de Diamantino, que vinha de Jussiape. Jussiape passou a ser assim, a maior fornecedora de carne. Por que a carne é do sol? Porque a carne era simplesmente e sempre transportada pelo tropeiro. E o tropeiro, se não botasse uma carne de sol dentro da broaca, ele não ia carregar um produto, ia apodrecer, né? Então, cada vez que chegava numa parada para dormir, a carne ganhava sereno. Dizem que é essa manutenção da carne no sereno e continuado depois no lombo de burro que faz a carne tão gostosa. E a gente fica tentando imitar hoje essa carne do sol que existia, né? Foi interessante. Que passava, às vezes, 3 noites de sereno até chegar no destino. E que às vezes nem não é de fato uma carne do sol, né? Talvez uma simulação, mas agora eu não sabia desse processo do sereno, interessante. A carne boa mesmo é carne que passa pelo sereno, a carne do sol. Eu lembro que você menciona no livro a sua relação com seu pai, que trabalhava com transporte, de sair de Iraquara e seguir para Itaberaba, Salvador, Feira de Santana, sempre trazendo alguns produtos, sobretudo mamona, que eu não sabia que tinha aqui na região. A mamona foi o produto. Iraquara hoje tem... E dentre outros que você mencionou, que eu achei interessante. Mas Iraquara, talvez muita gente não sabe, eu tenho hoje uma das 5 maiores usinas de biodiesel do Brasil. Se você chega, se tiver uma foto lá, um vídeo na frente dessa usina, você pensa que está em Cubatão. Tão gigantesco. Já viu lá? Não, eu não conheço ainda a cidade, quero conhecer, viu? Pois, então Iraquara... Quero conhecer Iraquara. Vem a sediar uma usina de biodiesel supostamente pela sua história dentro da mamona. E meu tio e meu pai foram verdadeiramente os pioneiros no arrebanhar a mamona, na compra da mamona naquela região e vender para empresas como Sambra. E também transportar a mamona, né? Seu pai fazia Meu pai transportava essa mamona por essa estrada de chão, até virar asfalto, né? E tanto é que nos levou a morar em Itaberaba pela condução que ele tinha sempre de estar indo para lá e para cá, né? E aí eu vou morar em Itaberaba, estudo em Itaberaba, depois volto a Iraquara. E logo digo para meu pai assim, olha, eu não vou para Salvador não, que significa fazer vestibular, eu estou querendo ir em São Paulo, passar pelo menos um ano. Não, para fazer o que em São Paulo? Eu digo, todo mundo do meu time foi, pai. Quando você vai através do time de futebol, né? Legal. Aí eu acabo indo a São Paulo também, e tem uma história boa disso aí. Fico à vontade para dizer que o livro vale a pena você tê-lo para... Vale, mas eu já estou dando para ler. Vou ficar aqui, ó.
Esse é Aí, o ó. meu. Não, eu tava olhando aqui, a diagramação do livro tá muito boa, velho. Muito Já legal. são médicos da Virgínia. Tem umas fotografias muito legais aqui também. Tem essas fotografias que eu achei interessante essa. A ilustração do Muito Dieter. antigas e A muito ilustração do bem... Dieter, mas tem fotografias também, né? Umas fotografias, né? É. Que devem ter sido resgatadas, né? Talvez. Tem uma foto aqui curiosa, duas fotos curiosas. Uma que eu acho que é essa, Teve uma que eu vi bem antiga, a fotografia. e eu achei oportuno colocar essa foto, né? Que é a Globo fez uma novela chamada Império. É a novela que retrata melhor um garimpo bem sucedido de diamantes, com um garimpeiro que chamava o Comendador, né? Mas um grande ator, né? Essa foto eu já tinha visto em outro local, inclusive, quando eu vi o livro. Alexandre Nero, ator de primeira grandeza. Aí quando ele vai fazer essa novela, ele sai de uma novela que está se passando aqui, que era uma novela pequena, Além do Horizonte, e eu estava fazendo suporte para essa novela aqui, Além do Horizonte. Ele não tinha cenas aqui, tinha cenas talvez na base lá no Projac. Mas eis que, a pedido de Agnaldo Silva, autor da novela, queria ele como o ator principal dentro da novela dele, que era o Comendador. E o Comendador precisava ter conhecimento sobre garimpo. E aí, na sorte que a vida dá, eu fui contratado como consultor para essa novela. Então, vou tanto para o sul de Minas, fico com eles lá 22 dias no começo, depois vou ficar alguns dias no Projac também, e dando o conceito, a veracidade que se precisa ter para ter o clima de ambiente de garimpo. Entendeu? Interessante. Acho que foi bom o trabalho que eu fiz, que depois, 2 anos depois, eu fiz o mesmo trabalho já para Além do Horizonte, não, aí é para Do Outro Lado do Paraíso, que é uma novela que versa garimpo, já é o garimpo de esmeraldas. Para isso eu tive que viajar para Campo Formoso, conhecer um garimpo descendo 140 metros dentro de uma cadeirinha que desce balançando, que não tem heroísmo certo. Cheguei lá, fiquei só 3 minutos, minha gente me tira daqui, porque era um negócio incrível. Caramba. Mas são experiências que você vai adquirindo para poder criar conceito, para poder fazer o que eu fiz. Consultoria para 2 trabalhos bem bacanas da Globo, né, que é uma outra oportunidade que vai se abrindo. Numa delas eu não fui contratado para ser ator nem nada, né, mas em Besouro eu tenho boas aparições. Inclusive uma especialíssima, que é quando a novela está no auge do Ibope, é uma noite de Natal, quando eu recebo o comendador do garimpo, que eu saio daqui para preparar, que já era já quase no fim da novela, fui preparado dessa vez em Friburgo, Nova Friburgo. Então passei uma semana no Rio preparando o cenário de garimpo, que era a continuação do primeiro de Minas. E nesse garimpo eu faço participações que me dão evidência na tela. Bacana. O seu lado ator, né? Eu ia te perguntar, é porque são muitas perguntas, né? Eu vou deixar meus colegas também perguntarem aí. Multifacetário. Mas você já falou de 2 coisas que eu ia te perguntar. Essa sua relação como produtor de novelas, né? Pra Globo e de dar Mas suporte. o produtor de novela é porque o produtor de novela é uma coisa, né? Eu, na verdade, só fiz consultoria, que é por um período, por um núcleo. Eu não trabalhei na novela inteira, eu trabalhei naquele núcleo que se retrata garimpo. Então Se retrata essa relação. Eu fui para sul de Minas fazer locação, buscar um lugar apropriado. O interesse dessa novela era Chapada. Sim. É aí que está a minha história. Aquele segmento, faria uma nova novela na Chapada. Aí, como aqui é parque, tivemos dificuldades com o IBAMA, o ICMBio. O ICMBio ficou de dar uma resposta, que era no máximo para 20 dias, quando já estava nos 40 dias, aí a produção no Rio falou: Everaldo, você tem que cair a campo, você já sabe o que a gente quer, a gente não tem mais tempo para ir para fora, os diretores. Então, com a novela toda andada dentro do Projac, precisa abertura. Aí eu ganhei uma moral. Sim. Né? Me propuseram fazer viagens para alguns lugares e aí prevaleceu o que nós achamos em Carrancas, sul de Minas, né? Pertinho de Ouro Preto, pertinho de, principalmente São João del Rei. São João del Rei. Então, ali teve um cenário fantástico que dava para copiar o Monte Roraima, porque tem um declive muito forte e quando o helicóptero descia, então o comendador nas cenas está saindo da montanha. E quando eles vinha, o comendador vai para o monte. E aí esse monte era Monte Roraima, porque mais um jogo de imagens dentro do escritório do homem com um banner do Monte Roraima, deixa o telespectador. A novela ela contrata especialistas, né? Em determinados assuntos. Isso. Você foi contratado para falar de garimpo. Bacana. Aí eu faço workshop, por exemplo, nas 2 novelas eu vou para o Rio, para o Projac, para fazer workshop com o núcleo que vai trabalhar ali. Por exemplo, no Rio,
A segunda novela que fiz foi com a Marieta Severo. Então a Marieta Severo até sugeriu que a gente fizesse umas caminhadas dentro do Projac, tem lugares, florestas que você nem imagina, né? Sim. Adaptação. Aí nós fizemos umas caminhadas ali só para papear, para conversar sobre e tal, né? E por exemplo, ela chegou no dia da primeira cena com a garrafa de champanhe para quebrar num lugar que ia começar um garimpo. Eu dei uma relutadazinha contra essa cena, porque essa cena é própria de navio, né? Inaugurar navio com a garrafa de champanhe quebrada no casco. Eu achei que não tinha, então na hora pareceu audacioso de minha parte, mas por fim o diretor gostou da minha presença de determinação, de dizer que aquela cena não tem nada a ver, né, e tal. E por isso foi bacana, porque eu acho que ganhei confiança ali. Ela chegou e virou para mim assim, então vamos tomar esse champanhe nós dois sozinhos. Agora, eu queria que você falasse, desculpem atropelar mais uma vez, mas a gente conversou em off antes aqui de me fazer a gravação e eu achei muito interessante a história que você me contou, para a gente retratar aqui também. A história que você contou sobre a questão das gravações do filme Besouro, né? Um filme que foi, né, com a produção, gravado aqui na Chapada e que você convenceu, eu não sei se eu tô... Você trouxe o pessoal para... A verdade é que o filme se passa por conta de uma história de um sebo, um livro foi comprado no sebo chamado Feijoada no Paraíso, foi comprado por João Daniel Skomirov, um dos papas da propaganda mundial, embora brasileiro, do Rio de Janeiro, tem a Mix Produções que faz propaganda no mundo todo, os clientes são os bancos maiores do mundo, são clientes desse cara. E esse cara sempre fez propaganda, eis que resolve fazer um filme, porque adorou Feijoada no Paraíso. Feijoada no Paraíso retrata um homem do canavial no Recôncavo que se rebela com uma dança, que é uma dança porque não podia ser uma luta, senão ele era discriminado. Então toda a vida ele juntou um povo para dançar. Por fim, essa dança é a tal capoeira, que quando eles percebem que ele está dançando, mas é juntando cada um ficando melhor que o outro, ele já passa a ter quase um exército. É quando o cara que ganha o nome de Besouro é por conta de que ele se dizia, ou diziam-se sobre ele, né? Um folclore, ele voava, porque ele soube se livrar de tiros, de chicotes, de várias coisas, de vários ataques. Perpetuou a imagem dele como o primeiro capoeirista, né? Na verdade. Então, isso é em Santa Amaro, Feijoada no Paraíso traz isso. E João Daniel, sagacidade pura, queria botar a capoeira como uma dança, uma luta marcial. Não nesse nível, não transformá-la em marcial, mas assim, o uso que se fizeram com a luta marcial foi botá-la muito em filme. O super-heroísmo também, né? Eu achei isso. Ele queria trazer a capoeira para essa linguagem, né? Aí o filme é bom, mas passivo de muita crítica. Ficou, por exemplo, na crítica de os cortes do filme, as montagens do filme, que estava parecendo muito com propaganda, com esse esquema e tal. O fato é que teve algumas coisas da crítica que não deram as asas necessárias ao filme. Embora sim, foi para Berlim, foi para França, foi para vários lugares do mundo esse filme. Eu acho que agora as pessoas estão dando muita visão a esse tipo de filme. Ele teria sido mais sucesso. Mas a Netflix reprise ainda. Porque ele era praticamente um filme de super-herói para muita gente. Né? Exatamente. Pois sim, então teve essas possibilidades todas. Eu diria que quando eu fui convidado para a produção desse filme, fui sem muita pretensão, porque eu sabia que o filme era no Recôncavo. Não tinha como ser aqui, o diretor já tinha dito isso, o diretor-geral do filme, né? Mas o diretor executivo é um cara que teve uma oportunidade comigo, ou melhor, eu tive a oportunidade com ele, de trabalhar com ele aqui no Turistas, que foi um filme que não deu muito certo, embicou um pouco. Era um filme estrangeiro, com produção americana. O assistente que chamava Henrique Chediak, assistente de fotografia, foi também assistente de fotografia de Spielberg. Então você tem uma ideia do valor do filme. E a Malu, que foi assistente, foi terceira assistente de produção de Tropa de Elite, estava aqui já de primeiro assistente, entendeu? Então foi um filme que trouxe muita gente à tona. E nesse filme eu não tive muita oportunidade de participar, além do que mostrar as coisas. No outro, Kaique já me trouxe como um polivalente. Aí eu entro na arte, entro na locação,
entro, antes de tudo, na indicação de que Igatu poderia ser a cidade cenográfica do filme. Essa parte que eu acho interessante. E aí eu não tenho dúvida porque foi creditada a minha intervenção, porque eu tive a ousadia de convidar a Cláudia Moral Peixoto, diretor de arte da produção, para vir comigo a Igatu. Nós saímos numa noite para voltar no outro dia para a reunião às 14h30 em São Félix, vizinha Cachoeira. Então chegamos aqui no bate-volta, passamos a noite alegre com o Zequinha, Zé Cabeludo, Zequinha Cabeludo. E Claudinho saiu dizendo assim, ó, se o filme não for lá, eu não trabalho na produção. Mas ele dizia isso, me causava temor, porque eu já sabia que João Daniel não queria o filme fora do Recôncavo. No entanto, 76% do filme é na Chapada. Ah, legal. Bacana. E a gente pôde trabalhar em várias etapas. Eu trabalhei na arte, trabalhei como ator. Esse filme realmente tem um contrato de ator também. Faço deputado. É o cara que menos merece crédito no filme, é o deputado. Mas é o cara mais bem vestido do filme, afinal de contas é o filme de época. Eu lembro da cena, acho que você usava um óculos aí, tava bem vestido, eu lembro dessa cena. E é isso, a Igatu se tornou a locação que simulou um antigo, a região do Recôncavo, né? E depois disso ainda abre para novos filmes, que a Igatu começa com esse filme, sem dúvida nenhuma. Tá? Depois veio O Homem que Não Dormia. Sim. E agora estamos rodando, quer dizer, não estou nessa produção, mas estive lá, inclusive, fazendo teste como ator. O Filho de Mil Homens está rodando aí. Rodrigo Santoro já fez cenas aí, que vai ser o principal personagem. E eu digo mais uma vez, por feeling, o meu sobrinho será o Rodrigo Santoro pequeno no filme. O seu sobrinho, que legal. Bacurau foi gravado onde? Bacurau são mais cenas de Pernambuco. Foi em Pernambuco, né? Pernambuco. Bacurau é um filme interessante. Também é bom. É bom. Pois é. É isso. Se vocês tiverem. E eu acho que a gente não falou de uma faceta, né? Sim, que é da arte plástica, né? É verdade. Eu gostei muito de tipo assim, quando eu venho morar em Lençóis, eu sei que Lençóis não vai dar para ficar fazendo o que eu quero. Tenho que fazer muitas outras coisas. Então, dentre elas, foi... Meu pai, na época, trabalhava com a pedra da Parnaíba, que é uma laje, na verdade, é um metaceltito, que é um lajeado, né? E ele se permite, quando você entalha, ele permite o contraste. Ao perceber isso, Lourinho ganha um livro numa feira do interior que a gente teve, e o livro era sobre a arquitetura do Recôncavo. E aí ele passa a fazer aqueles casarões em umas pedras. Só que riscando apenas, só fazendo um desenho riscado. Eu passo a fazer o entalhe, que é da sombra ao casarão, da perspectiva, e com isso eu começo a ilustrar os relógios que eu desenvolvo em duas pedras. Bem verdade que esses relógios Rui Funk já fazia antes de mim, entendeu? Mas a Rui fazia pedra com pedra e era lindo, são lindos os trabalhos dele, só que eu passei a pegar uma pedra que permitia o entalhe. Eu trazia ali um casario de lençóis antigo, manchado, nossa, ninguém tinha visto aquilo na pedra ainda. Depois eu passei a viajar para onde eu queria, porque se tivesse uma logomarca boa, eu produzia aquilo na pedra e fazia o relógio assim, o dono da logomarca dizia, quanto você quer nessa peça? Que massa. Você passa ali o café, por favor. Vou tomar mais um golinho de café. Você mencionou no livro, o material era ardósia? Ardósia da Chapada, Na verdade, se for pegar o termo científico, é o metasiltito, que é a argila compactada de uma maneira... Né? Só a natureza faz a compactação daquela. Então, aí quando você tira a argila, vai fazendo. Percebe o contraste. E assim vai seguindo. E eu tinha vontade, necessidade até, de ter um artesanato original. Fico à vontade para achar que nossa família introduziu esse artesanato aqui. E seus filhos também, todos são artistas também, né? Acabou, sim. Os dois fizeram UFBA, uma faz arte cênica na UFBA, o outro faz belas artes, que é artes visuais. E os dois não ficam naquele princípio, não. Né? Bom, né? Maria Bela hoje está morando em Londres, não, na Inglaterra, perto de Londres, porque agora está em Bristol. Sim. Mas Bela, primeira vez que saiu, foi para a Austrália, depois ela foi para Boston, já pela linguagem do cinema. Depois foi para a Índia, pela linguagem da dança corporal, que ela sempre fez balé de todos os níveis, balé clássico, balé moderno, balé afro. Ela foi uma explosão de arte. Então, Belinha hoje vive lá longe, volta sempre, vem sempre. Tem 2 netos lindos que é para quem eu ofereço esse livro.
né? Meus netos todos. Mas esses dois curiosíssimos, né? É quem me faz deixar minha historiazinha aqui, que não é grande coisa, mas como eu falo de Mestre Oswaldo Pontes, então o livro passa a ter uma interessância maior do que apenas a primeira pessoa. Sim. Legal. Eu acho que o livro... Maria Bela não é poetisa, mas o Arthur, você conhece, você é poeta. Sim. E aí você já tiveram um pouco. Acompanho e admiro muito o trabalho dele, viu? Arthur, grande abraço. Improviso. Até uma das perguntas que eu queria fazer, assim, né? Você tem muita coisa escrita, né? Eu entendo um pouco como é que é esse processo da criatividade, né? Das palavras. Não, o dom da palavra e do verbo é uma coisa maravilhosa, né? É incrível. Da cadência do jogo, né? Eu até lhe digo que eu quando vinha para cá, eu fiquei pensando numa poesia que eu pudesse fazer aqui para esse momento, mas a palavra pela palavra não se encontrava, nem para baixo, nem para cima. Não eram irmãs, não eram primas, não soltava pela trava, nem se juntava feito imã. Uma ou outra se encaixava, mas nem por isso deixava suavidade na rima, aí eu com pena deixo a pena, porque não é meu papel fazer poema sem clima. Porque acabou pra caramba, né? Muito bom. Não, o Arthur eu acompanho e admiro muito o trabalho dele, né? Sobretudo sobre música, né? Sim. E aí a gente teve felicidade de já se encontrar, trocar muita ideia e ter esse presente que é a amizade dele. Eu também admiro muito o seu trabalho musical. Que é isso, cara. Obrigado. Claro, eu fico lisonjeado pela... Assim, e ele tem a coisa de compositor, né? Já me mostrou muita coisa dele e um certo dia a gente resolveu fazer uma música junto. Eu acredito que 80% da colaboração e da beleza que a música tem é dele. Eu acho que eu só fui ali e a gente teve essa oportunidade de, quem sabe, fazer isso mais vezes, que né? Bom, eu lembro bem do refrão que fala sorria fulô, assim, ele já foi idealizando a melodia, eu fui apenas dizendo uma coisa ou outra assim que a gente podia acrescentar, né? E pra mim foi um presente. Quem sabe, futuramente aí a gente... Eu aposto que pode dar muita coisa boa. E Arthur não deve demorar muito em Paraty, ele tá doido. Lençóis é incrível, né? Tem um imã, né? Ele hoje está em Salvador fazendo a abertura da exposição eu Salvador, né? Por incrível que pareça, o nome do restaurante chama Recôncavo, um restaurante da Barra. Tem o segundo pavimento, que é essa área de exposições. Está muito bacana a exposição. É dele e de uma xilogravurista que viveu 100 anos atrás. Uma exposição de xilogravura, né? Galera... E essa Hannah, ela é de uma época que a sobrinha dela casualmente encontra com Arthur no Reino Unido e vê o traço dele muito próximo, e com isso afinam, já fizeram a exposição aqui, já fizeram em Cachoeira, está itinerante, agora está em Salvador. Agora está em Salvador, eu vi a divulgação. Bacana. Ele tá até fazendo uma entrevista numa rádio, né? No caso hoje, é bacana. Pois. Vocês agora. É tanta coisa. E a parte de ilustração também, assim, você... Eu gosto muito de trabalhar com pinturas, gosto, mas é por isso mesmo que eu não quis trazer meu livro com minha presença artística tão grande. Aqui, Garimpeiro de Palavras, eu usei essa foto com o Alexandre Nero porque achei que era cabida aqui, né? Mas essa foto é sua? Você que tirou? Não, é alguém que tirou, né? Essa foto sou eu e Alexandre Nero numa cena da novela. A novela é sobre garimpo. Por isso dá para aludir. Eu tenho uma pergunta assim que eu Fiquem à vontade. Pensei e refleti sobre ela ontem à noite. Fiquei com esse pensamento e queria trazer essa pergunta para você. Pode ser agora? Pode. Não sei, eu imaginei ela mais... Não, nunca achei um diamante grande. Não era sobre isso. Aí tira do bolso assim. Pronto, na verdade eu tenho duas perguntas. Uma é até um termo mais direto, porque você fala muito sobre garimpo, eu percebo que é um processo, pelo menos para mim, complexo, assim, né? Muito minucioso, muito trabalhoso mesmo, né? Mais do que se imagina ser. Até hoje eu não entendi totalmente, porque a gente está em volta disso, porque o garimpo fez parte do passado e dessa construção de idealidades que a gente tem hoje no turismo, né? Não sei se é isso. A própria cidade cenário é feita pelo garimpeiro, né? Tem a figura do garimpeiro como uma figura do passado que fomenta o turismo. Não sei se corrija se eu estiver errado. Então minha pergunta é o seguinte, de forma mais prática e mais simples assim, como você puder falar, como é o processo de achamento, vamos usar assim, que chega até a pedra, né? Ou seja, começa como? Começa com os trabalhadores montando uma estrutura num determinado lugar, né? Vou simplificar o que eu posso. Por exemplo, as montanhas estão aí, né?
essas montanhas que esses rios e riachos correm, elas são de uma região, de um período vulcânico. Sim. Não há dúvida que no passado bem remoto, esse aglomeramento que tem ali das pedras de tantas cores no Serrano é um indício de período vulcânico. Sim. Então o que acontece? Toda a lava que surgiu, aqui foi condensada, virou aqueles blocos gigantes. Aqui não foi tão fortemente cristalizada, ficou como se fosse aquele salão de areias. E a que foi cascalho, dá para descobrir, dentre elas, os diamantes, iguais aos que tem, deve ter dentro dos blocos grandes, que não compensa economicamente tentar achar. Tentar achar. Entendeu? Primeiro, passaria a ser um dano enorme, e nunca compensou fazer assim. Mas aquele cascalho que não foi abrangido pela lava, que ficou solto, ele tinha diamante. Por que ele tinha diamante? Porque o que um dia foi apenas o grafite, que era o carvão vegetal, ganhou uma caloria, um calor de tão alta intensidade, 5 milhões de libras, que faz dele um diamante ou um carbonado. É esse calor que transforma o que seria grafite. Se o miolo do lápis tivesse naquele lugar, no momento daquele calor, era um palito de diamante. Um palito de diamante, interessante. Nossa. Então, o que acontece? Na Chapada Diamantina, ficou fácil de se procurar um cascalho. Esse cascalho, com as chuvas torrenciais, desceu para o leito baixo. Um homem, quando chegou, foi atrás do cascalho, mexeu e tirava 40%, 50%, ficava satisfeito, perdia tudo para o leito baixo. E foi descendo e se assentando, sedimentando aqui embaixo, daqui até Andaraí, até o Marimbus. Sim. Então as dragas e depois os estudos que se faz é que vende a ideia para os novos garimpeiros, que agora vem com as dragas. Sim. E eu, quando chego, me assusto de ver a draga, mas ao mesmo tempo, poxa, se tem gente do Mato Grosso garimpando aqui, os netos de garimpeiros adorariam garimpar, mas não tem como, vamos nos associar. Nego Té, Nego Elcio, Zé Perneta, as figuras de Lençóis, netos de garimpeiros, eram meus parceiros para fazer também frente aos garimpeiros de fora, aqueles que vieram cheios de estrutura, né? E eu com a draguinha, depois com 2 e até com 3. Né? Qual é a função da draga? Não? O que a draga faz? Aonde a praia está montada, o rio passando ali, aquela praia de areia está ali, se você meter uma sonda, mesmo que seja um vergalhão de ponto, você sente pelo barulhinho lá se tem cascalho. Se tem cascalho e está liberado, hoje não está. Mete-se a draga ali, a sucção. Ela começa a fazer sucção. Tem que ter água para pegar lama, porque material puro não sai. Então, quando vira aquela lama, começa a fazer sucção. Faz um buraco grande, deu uma camada de quebra-queixo, que é o cascalho diamantífero do passado, ali tem diamantes. O duro é segurar toda a terra que está vazando do lado de fora, e infiltrações, e você manter aquilo escorado, né, que chama faxina, 1.000 sacos. Eu gastei mais de 3 mil, mais de 10 mil sacos de estopa comprados em Feira de Santana, enchia de areia, você perdia no mesmo dia. Você perdia 500 sacos por dia. Era muito caro. Não, e inclusive nessas sobras, poderia ter um diamante ali. Você até menciona sobre a menina do Congo no livro. Das pessoas terem tirado uma quantidade para jogar fora e a menina encontrar talvez um. Exatamente. Tem várias histórias, cara. Na época, estamos falando de 83, então em 80 tem uma notícia que me interessava, que era um garimpo na África, né? A menina foi num monte de estéreo ali e chamou a atenção dela aquela pedra suja e tal, mas não sei muito detalhe, mas é que ela olha aquela pedra e leva para casa. Estava guardando um diamante de 400 quilates. Um dos maiores do mundo, né? Maiores do mundo. Gente. Caramba. Incomparável. Não, aqui não foi a região de garimpo de diamantes muito grandes, né? Os que citam o que eu consegui acessar a informação, tem um até assim. Elmo Sena, já foi prefeito daqui. Elmo Sena dizem que achou um de 75 quilates, mas ninguém viu essa pedra. Isso é um relato que o cara faz, mas é um folclore em cima do que é impossível, a pedra grande, né? Isso. Mosquito, a Cachoeira do Mosquito. Por quê? Porque ali a incidência de diamantes pequenos é muito grande. O diamante
cheio de mistérios. Então o pequenininho era fácil, o grande era dificílimo. Difícil. É o que faz valer tanto. Já mosquitinho. Não é de garimpo que estamos falando, mas devo dizer que a maior mineração do Brasil se dá agora, na Bahia. Fica a 417 quilômetros daqui, num lugar chamado Nordestina. A empresa chama Lipari. Está garimpando lá uma média de 20 a 25 quilos de diamantes por dia. Cara, E lá é... E lá é permitida essa atividade? Não, lá não tem... Lá já é área negociada, legalizada, com o governo, tudo, né? A pena que dá é que ao redor do garimpo tem muita gente sem serviço sanitário, né? Ali a vila que está formando perto é um povo sofrido, né? Sempre assim, né? E isso a gente está sempre do lado de uma grande miséria. Eu tenho uma grande pergunta, mas eu posso deixar para depois. Não, na verdade, assim, Everaldo, ele tem tantas histórias que ele ouviu, ele é um ser pensante, ele, né, multiartista. Então, na sua perspectiva, assim, no seu ponto de vista, o que é que você considera positivo e negativo em relação a Lençóis? Vou citar Lençóis, mas eu queria também que você falasse um pouco, se possível, sobre Iraquara e também que você cita com muito carinho sobre a vila de Campos de São João. Esses 3 lugares, né? Sim. Quando você chegou, quando você se deu conta ali, claro, a sua terra natal, onde você nasceu, mas Campos de São João, que depois você morou uma época, você falou, né? Tem algumas histórias lá. E depois, vindo aqui para Lençóis, o que é que você vê de positivo e negativo a esses lugares no passado e agora, atualmente, no presente? A verdade é que quando você pensa no interior como um lugar agradável, que a cidade grande já não é assim, esse interior também já não é assim. Você pensa no interior com aquela janelinha, aquele jarrinho, aquela cadeira na varanda, né? Aquele banquinho. Então isso se perdeu. Aí só está hoje nas vilas e olhe lá. A televisão tirou todo mundo da rua, né? Daquele anoitecer. Isso. Muito cedo a programação já começou e assim vai. Então o interior perdeu a casa de farinha, perdeu o engenho. Basicamente, em grande maioria tinha, né? O pessoal não comprava açúcar, porque fazia rapadura. Né? Aí vai surgindo a necessidade do tropeiro, que vai levar a farinha feita em Wagner. Farinha muito cedo foi feita num lugar chamado Cachoeirinha, em Wagner, onde chegou primeiro um alemão incentivando o cultivo da farinha, da mandioca para aquele povo dali, né? O cara fez um estudo sobre os índios, chegou ali e botou naquele povo e cultivo. Aí, daí a pouco, os americanos chegaram fazendo uma indústria de farinha em Wagner, muito conhecida. Eu conheci quando minha mãe foi para lá ganhar neném, ganhou a Liane lá, e eu fui um dia nesse setor. Eram os adventistas, né, que chegaram em Wagner, médico, fazendo hospital, Dr. Wood, né, responsável, por exemplo, por botar Dr. Américo Chagas, esse que vem escrever sobre Horácio, botar ele para estudar em Minas. E ele vai para Minas estudar, quando volta vira um grande médico de Wagner. Tão grande médico que atende a todos, inclusive os de Iraquara. E de Iraquara, Wagner entra na nossa presença cultural porque os filhos que podiam, 6, 7 pessoas dali, 2 filhas de seu Dozinho, que está no livro, vão estudar em Wagner. E passam a ser as professoras, Dilza, Maria Neta, Terezinha e Dilza, prima carnal de minha mãe, outra professora que vai para Iraquara depois de ter feito o curso em Wagner. E sair dali com uma sensação ou um conhecimento diferenciado, porque os ensinamentos vinham de gente estudada, gente que veio de fora, né? A gente não é colonialismo não, nem valorizando quem veio de fora, mas é que depois é que nós vamos ter formadores de opinião, formadores de cultura, formadores de informação, né? Mas até que possa existir como cidade, essas vilas padeceram muito com gente sem informação, né? Especialização, né? Só com a cultura pequena, não. Só com a cultura local. Mas não deixa de ter importância fundamental para ser o que é. A região dos sertões, né? Esse seria o aspecto negativo, vamos dizer assim, né? Eu diria que hoje a gente não encontrar mais esse bucolismo. Sim. É o aspecto negativo, né? Ah, entendi. Não termos mais essa confiança, né? No turismo é muito redundante repetir isso, né? O turismo acaba que atrai muita gente, um dinheiro relativamente
Uhum. Fácil Sim. de se ganhar oportunamente quando tem eventos e tal, né? Ou quando Isso. interessa ao turista chegar. Aí vem o efeito colateral, dentre eles o da droga, né? A maneira como... Eu cheguei em Lençóis num tempo que era maravilhoso. Até a primeira vez que eu aprendi a palavra larica, depois de comer uma gostosa sopa de Dona Senhorinha Alcântara, foi aqui em Lençóis. Mas naquele tempo não se fazia um cigarro absurdo, não. Fazia um fininho da melhor qualidade, do remanso, tudo fácil, é bom. Era outro tipo de relação. Era quase índia a parada. Mas é uma herança mesmo. Bacana. E muita gente fala que Lençóis não era seguro na época do garimpo. Então, na verdade, não é bem assim. É praticamente a mesma coisa, assim. São violências diferentes. Quando chegou o garimpo mecanizado, aqui teve morte demais também. Garimpo mecanizado. É porque teve 2 garimpos. Tem que abrir. É teatro. Conseguiu? Eu acho que será que acabou? Eu acabei tomando 2 xícaras aí. Não, ele tem um sistema diferente. Tecnologia revolucionária. Ele é tecnológico. Obrigado, tá bom. Obrigadão. Eu achei que eu tinha tomado tudo para o nosso convidado também. Mas maravilhoso. Se eu só apontar uma coisa do que você falou, eu penso muito sobre isso aí que você falou, essa coisa do bucólico. Ele é tão relativo na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, tem gente que chega de São Paulo e Salvador, acha que bucólico. O morador daqui já acha o capão bucólico. O capão já acha que Lençóis é uma Babilônia. E o Guiné que tá na moda. E o cara que mora no Guiné, né, talvez seja o lugar... Aí as pessoas moram na zona rural, ou seja, existe uma... Mas essa tal palavra progresso, então seria discutível ou relativa se a gente fala assim, é um aspecto positivo, né? Eu não sei se ela é... Cada povoado desses, existe uma representação em São Paulo. Sabe? Cada um. Se você vai, como eu fiz, estava tentando entender onde é que produzia-se o ouro, que muitos moradores de Rio de Contas, filhos de lá, tentam relutar, alguns que têm coragem para isso. E Rio de Contas mesmo não produzia ouro, mas como não, rapaz? Aí eu fui entender. Rio de Contas é o núcleo que surge. E tudo era Rio de Contas. Lá de Paramirim, lá em Piatã, tudo era Rio de Contas. Então o ouro que apareceu na Serra do Tromba, em Piatã, não foi em Piatã, foi em Rio de Contas. Porque era isso que se retratava. Fazia parte do Os núcleos vão surgindo e vão ganhando independência, mas aí o ouro já até exauriu, mas na história ficou como um lugar que fazia alcunha, que fazia as barrinhas de ouro, né? Sim. Então, Rio de Contas, que fazia... Já exauriu o ouro. Cunhava o ouro, né? Chamava isso. Exauriu na época. Buscou-se até... Aí os filões vão se aprofundando. Aqui tem uma região que eu lembrando de falar disso, que é aqui, Caetité. Rapaz, um cidadão me contou assim, Evaldo, isso aqui era uma montanha. Hoje é uma baixada. Foi um trabalho de monstros. Sim. O homem antigo. Atrás do ouro. Era motivado demais. Então, né? Agora, o que acontece? Dali, que já acabou o ouro, os que foram para São Paulo se especializaram, sabe em que em São Paulo? Em esfirra, porque um foi, outro foi. Eu esperava qualquer coisa menos esfirra. É uma coincidência, você chega nesse lugar incrível, tem sempre uma lanchonetezinha a mais do que o normal, com aquela esfirra que você só acha igual em São Paulo, porque aí passou a ser um fornecedor. Se o menino chegar em São Paulo procurando emprego e disser que é da Bahia, que é do lugar, já nesse setor de esfirra já são conhecidos. Olha só, mais interessante ainda é que em Barra do Mendes pode-se levantar um turismo de sushi. Porque os maiores sushi men de São Paulo, sem dúvida, são os caras de Barra do Mendes, que começou com um, que levou outro, levou outro. E esses aí, grandes restaurantes já tem rede lá em São Paulo, um filho daí. E aí os daí... É porque lá você vive disso, né? Estamos juntinhos hoje aqui. Tem um amigo meu que é de São Paulo, disse que assim, boa parte de São Paulo hoje em dia já é nordestino, porque tanto que existe lá. Eles falam muito. Onde você vai, você E eles, se puderem se mudar pra cá, eles se mudam. Eles não querem ficar lá. É uma coisa assim, a gente não quer ficar aqui. Olha, eu vou pegar uma parte aqui no capítulo para mostrar assim, ó, um cara de sorte. São tantos os lugares onde eu poderia ter nascido e eu nasci no Brasil. Concluí que sou um cara de sorte. Vai ter quem pense. Nesse Brasil de lama,
Ou vão de perguntar: que Brasil é esse, meu irmão? Ou vão querer saber se eu conheço outros lugares lá fora. E eu vou perguntar também: lá fora existe uma Bahia com tantas cores e tanta festa? Ao nascer na Bahia, percebo que sou mesmo de sorte. Porque se fosse na capital, nada mal. Se fosse no sul, em Ilhéus ou em Itacaré, litoral bonito como é, quem sabe até conterrâneo de Jorge Amado, se eu tivesse nascido em qualquer lugar da Bahia, já seria motivo de muita alegria. Mas por ser tão de sorte, eu nasci no sertão, para ser antes de tudo um forte. O lugar poderia ter apenas a beleza agreste e típica da Caatinga, mas quis a natureza ser generosa comigo. E claro, com Deus presente em tudo. No meu semblante, na minha prosa e no meu olhar para o mundo. O lugar onde eu nasci, no sertão calcário, o que era para ser uma cavidade apenas, se apresenta a mais linda caverna. São inúmeras grutas de águas azuis. Na Pratinha, fui batizado. E 40 anos depois ali me casei. E é claro que é Jesus presente em tudo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha que lindo! Você tá emocionado, Lucas? Emoção, Não, mas a emoção foi forte. Ela até emocionou. O fundo musical com o champanhe faltava. Foi a quebra O champanhe quebrou. da champanhe, né? Acontece. Bote uma sandália primeiro. Bom, já temos estilhaços aí. Tô falando de diamantes? Vou falar, a gente achou que já. Achamos aqui. Não, tem gente que pergunta isso. Ah, você mora em Lençóis, toma banho de rio, você já achou algum diamante? Isso não. Ou seja, é um processo tão trabalhoso, complexo, tanto que você explicou do processo da draga, como também o manual, eu acredito que é mais difícil ainda, né? Uhum. Pelo que você menciona no livro, eu vejo que é um processo que realmente demanda um trabalho. Agora, aí onde você vê a festa do Senhor dos Passos acontecendo, por exemplo, teve aí um ano, vou botar para uns 18 anos atrás. Então, cobrava-se. Foi quando passou a ter a extensão na Rua da Senhor dos Passos, no governo de João Neves. Então, passou a ter. Cuidado aí que tem. Várias pessoas compravam o direito de botar barraca. A prefeitura cobrava, vamos dizer assim, R$300 para botar uma barraca. Sim. Aí aquele povo entrou naquelas barracas, botando barraca e tal, e veio chuva. E não prestou pro pessoal que botou barraca. Revirou, calçamento foi revirado e tal. Mas tiveram uma ideia aí de juntar o material que chegou ali, lavaram. Assim, sei que pegaram 3 diamantes, deu para dividir pelos barraqueiros e justificou o lucro que eles não pensavam ter. Muito interessante. Essa é uma coisa. A outra é que na época que eu cheguei já ainda no camping, Lurdinha, uma professora, estava organizando um encontro de professores da região daqui, era um seminário aqui em Lençóis, na pousada de Lençóis. O motorista, Arnaldo, me lembro como, vai para o Serrano e resolve botar um monte de areia do lado de fora, igual todo mundo faz. E ele dirigiu um Chevette hatch para essa professora. Por que eu lembro disso? Porque quando ele trouxe o diamante que ele achou para Isaías, que ele achou para vender a Isaías, Isaías falou que ele tinha achado um carro que valia mais do que o carro dele. O carro que estava a pedra que ele achou valia mais do que o carro que estava dirigindo. Então, era o motorista. Só os achados que eu não esqueci. Outros é pouco aqui, o cara que achou o picuá na ponte. Sim, eu acho que eu lembro desse momento aí, essa passagem. Não, mas é isso. Ele é hoje. Né? São vários causos, né? Várias histórias. São. É aquela conversa de varanda mesmo, como você fala, né? Aquelas histórias de varanda que a gente perdeu, mas tá. Isso. Ainda no livro a gente ainda encontra. Verdade. Uma história, a captação aí que você teve dessa história oral, né? Meu pai teve uma certa dose de nômade na vida dele. Eu cito também, o herói da família nômade. E com isso, de morar em lugar, né, me interessava muito mais pela conversa aquele senhor daquele lugar que era mais destacado, eu interessava de conversar com ele. E ele gostava de ver que eu tinha feedback, a gente conversava junto e tal, e com isso só me interessava fazer amizade com os velhos. E você foi se tornando um garimpeiro de palavras aí, né? Eu acho que é por aí, né? Bacana. Que veio o garimpeiro de palavras. Deixa eu até ver se tem mais alguma. Selecionei aqui alguma. Já que a gente não tem essa interação assim, né, ao vivo ainda, né? Futuramente terá.
Eu fiz algumas questões aqui. Eu acho que você já falou, eu ia perguntar aqui sobre essa questão do avião. Você contou aí rapidamente, né? Um avião que caiu aqui na... Explosão. Esse avião, só corrigir quando você perguntou, é que ele não era passando, ele é um avião que daqui, depois daquele assalto de $500 mil, o cara que se disse assaltado, Sim. ele comprou um avião. Aí ele é casado, foi casado com uma moça daqui. Parece um filme, né? O assalto de $14 milhões. Parece aqui que você retrata no livro que primeiro ele sofreu um assalto saindo pela estrada aqui, aí, né? Pouco depois é quando começa um garimpo de ouro no Tocantins. E aí um vereador daqui era sócio dele, cunhado dele. E numa das viagens do Tocantins para cá, como era comum, era a terceira viagem apenas, mas passava aqui, dava um sinal que chegou e ia pro tanquinho, pousar no tanquinho. Sim. Aí a pessoa ia de carro pegar ele. Dessa vez ele veio, fez pau! Aí correu Gererê e outro cara, esse quem foi o outro. Sei. E foi os primeiros a chegar lá no Bizâncio. Sim. Tava só todo mundo carbonizado. Aí a cidade começou um folclore achando que esse cara do assalto não estava no avião. Ele simulou a prova. Porque tinha ele é homem de guerrilha e tal, né? Aí então, a primeira coisa é que o relógio dele estava no braço de alguém. Aí começa essas coisas, né? Será que morreu? As lendas, talvez, né? Isso é muito cinematográfica, né? As histórias. Né? Eu trago esse recorte do avião como mais uma coisa que é para meu filme. Isso aí seria muito legal. Legal. E o que você menciona no livro que eu acho interessante, que talvez até vai me captar um pouco, é das oportunidades de lidar com alguns espaços aqui que você promovia música ao vivo e que teve vários encontros e várias noites memoráveis, né? Sobretudo, talvez a mais famosa que seja com Jimmy Page, né? Grande guitarrista aí do Led Zeppelin. Mas teve cada uma, teve um cara, Valmir Rocha Palma, é um antecessor seu aqui, sabe? Valmir Rocha Palma. Cara morou um tempo e... Ele chegou a morar, mas eu trouxe muito ele pro Canto Verde, né? Trazia, rapaz, era incrível, eu jogava todo lucro da noite para pagar esse cara pra ele vir. Era passagem de ônibus para vir, para voltar. Você cita esses momentos culturais que foram acontecendo naturalmente, noites memoráveis, figuras que vieram passar aqui, né? Eu gostava de falar. Você menciona... Eu nunca fui bom comerciante, não, sabe? Fazer as coisas acontecerem assim. E acontecia, né? Você queria estar na festa. Talento. Fazendo a parada acontecer, tava bom demais. Pronto, me lembrei de uma outra coisa que tem a ver com o livro e tem talvez a ver com, pelo menos para mim, um fechamento, assim. Mas claro que a gente pode conversar mais e perguntar mais. Você falar um pouquinho sobre Canto Verde, porque quando eu te conheci, é o seu recanto, você menciona no livro de uma forma muito carinhosa em relação aos seus familiares, sua esposa, né? A Cris, que é uma grande amiga também. Maravilha. E assim, você fala do seu recanto aqui, né? O seu cantinho ali, próximo à serra, o Canto Verde. Aquilo é uma dádiva para mim, né? Porque realmente é Lençóis, esse lugarzinho, imagine visto de drone. Como é lindinha Lençóis, não é? É lindinho. Aí o que acontece? Olha o Serrano. Olha onde eu fui achar meu canto entre essa vila e esse rio. E o ponto de ligação é uma fonte de água mineral. A fonte da Muritina. Então eu acho que eu sou um cara de sorte. É uma casa linda mesmo. onde você né, repousa ali, onde você... É o seu canto, né? De nossa casa, geramos uma pousadinha, né? Hoje tem uma maneira de receber pessoas, amigos e tal. Bacana. E teve um período que a casa parecia receber só gente de arte, rapaz. Eu lembro que morou um tempo lá o Zé Humberto para fazer Revoada, um filme sobre Luiz Gonzaga, sobre Lampião. Tudo rei. Tudo tocava sanfona. Deve ter algum imã, né? Você promove as coisas sem grandes pretensões e as coisas vão acontecendo, né? Então, graças a Deus. Bacana. Lá em Iraquara, a gente teve a oportunidade. Aqui em Lençóis, eu fui secretário de Turismo e Meio Ambiente, fui diretor de turismo. Em Iraquara, fui igualmente secretário e diretor. Eu sinto que nós fazemos, eu, Eliane, minha irmã, né? Fizemos os primeiros roteiros para as grutas, sem dúvida nenhuma. O marido da Eliane, na época, Paulo César, saindo do garimpo,
aí eles compram uma veraneio e passam a fazer o roteiro 1, né? E o roteiro 1 é exatamente parar no Mucujezinho, parar no Pai Inácio, ir na Lapa Doce, ir para Pratinha e voltar. Isso é uma coisa que nós idealizamos, né? E hoje as pessoas nem sabem como é que foi que surgiu o roteiro 1. Como foi criado, né? Isso do trabalho, né? Por exemplo, tem o dono da Lapa Doce, Lima, saudoso Lima, me chamava assim, Averardo. Adorava quando eu chegava lá com aquela coisa improvável, um ônibus cheio de estudantes, né? Uhum. Eu falava, Lima, seu leite é aqui, que ele tinha uma fazendinha depois de Aquara, perto de Água de Rega, onde ele ia todo dia tirar leite. Seu leite é aqui. Hoje em dia, tanto a Pratinha como a Lapa Doce são as fontes de renda fantásticas, né? Verdade. Então, São bastante visitados, né? eu acho que tenho a consideração dessas duas famílias por essa presença e por muito mais, porque a gente foi vizinho de cidade. Sim. Mas quando eu quis de presente um dia para meu casamento lá, me foi abertas as portas, né? E tenho muito orgulho de ter feito esse casamento tão maravilhoso na Pratinha. Na Pratinha. Com o Cris. Com o Cris. Legal. Pois é, rapaz, eu tô satisfeito, lisonjeado e muito feliz, viu? Por esse papo, por esse momento aqui, por esse episódio que eu queria que se realizasse e agora se realizou. A gente pode conversar mais, se quiser. Vocês têm mas eu estou satisfeito. Bastante sucesso com o projeto que está começando, né? Eu fico lisonjeado de estar aqui no primeiro momento. É o primeiro? Não. Já teve. Um dos primeiros. Está sendo um dos primeiros. Etapa. E isso é muito bacana. Como é que vai Juca falar de cinema? Pois é, ele está nessa parte de cinema, ele está um pouco parado, trabalhando com jornalismo, acredito que, não sei se temporariamente. Está lá pro lado sul da Bahia, inclusive. Mas a companheira dele está sempre ligada ao cinema, né? Sim, aí ele está trabalhando nessa área de jornalismo, mas como a gente tem se visto pouco, não sei se ele está engajado. Ele está em qual cidade? Ele está em Itabuna, que é vizinha minha terra natal. Quando você falou no livro, poderia ser baiano, conterrâneo de Jorge Amado, eu falei, olha... Eu fiz de propósito, eu falo de Ilhéus, depois eu falo assim... Aí eu cito até conterrâneo de Jorge Amado, para dizer que é de Itabuna. Isso, de Itabuna, que existe essa... Tem uma rixa, né? E essa rixa entre o itabunense e o ilhense... Ele é de Itabuna. Até a própria coisa do nascimento já é um motivo, assim. Eles têm lá uma rixa. Espero que essa rixa não seja tão... Mas existe mesmo. Eu que passei às vezes é uma rincha tipo Lençóis e Mucugê, que não é uma rincha de verdade, sabe? Ninguém briga por causa disso. Tem. São umas besteiras. Tem essa coisa. Mas... Aí quando isso vai ser gravando mais, é que é problema, né? Não pode virar uma coisa chega assim, inimiga. A faixa de Gaza e sai. Pode chegar desse jeito. No Brasil não consegue fazer isso. Não que a gente ia ter que parar pro final de semana. Depois ia voltar a guerra na segunda. Eu tenho uma pergunta também, que é a seguinte: como é que você normalmente costuma divulgar os seus trabalhos? Você normalmente tem contato com vários processos artísticos. Eu te digo que eu sou aquele cara acanhado na coisa da relação com as mídias. Porque seus trabalhos são tão vistos, né? Assim, você tem... Agora, claro que o apoio de Cris, minha companheira maravilhosa, e de João Eric, né? Que é mais direto a as mídias. Seu caçula, né? Eles que fazem esse trabalho, né? O João Eric é responsável aqui pelas fotografias, são dele, né? Tem aqui. E tem uma diagramação de capa que ele ajuda a Ioemi. Essa diagramação tá top, né? Legal, Não tive muita sorte nisso também, porque essa mulher aqui é profissional pra caramba, né? Muito boa. Pois é. E, tipo assim, mídia social, uma coisa a gente coloca, né, que a gente pode ir lá discar e tal. Bom, meu Instagram é Everaldo Barbosa Soares. Fique à vontade para se você quiser passar algum contato nas redes sociais. Everaldo para qualquer tipo ouvir os deleites. Se quiser ouvir tudo que a gente viu aqui. Maravilhosa, gente. Você entra naquele Instagram. E você, quando vê as poesias e as músicas, velho, você fica assim, ó, deixando rolar. Depois vem a outra. Que nem a gente tá aqui agora. Inclusive, Pé da Feira, né? Fim de feira. Pé na feira. Alguém chegou a musicar, porque é tão fácil a música. A coisa parece que ela. Targino pegou assim, né? Ele pediu para, como ele vai ter um selo próprio agora, essa novidade tecnológica, né? Aí tá querendo botar tudo. Só gravadora. Hoje tem uma facilidade. Aí ele pediu isso, eu disse, mas você não tá pra gravar agora? Não, porque, né? Às vezes é assim, mas tudo bem, Targino, é sua, tá bom? Diz assim, ó.
Sertão, caatinga, caçoá, cacimba, espinheira, espingarda, quixabeira, juriti, pau de porteira, porta de barro, sou boi de canga, sou boi de carro, sou bem te vi, rapa de crueira, cabaça, carote, canivete, cangalha, fumo de rolo, cigarro de palha, chinelo de couro, fifó, candeeiro, no alto do ouro a noite inteira, boca de calheira, queimando angico, unha de gato, tudo que é mato dá pra queimar, maçaranduba, quando derruba, ainda fina a tábua dela, não dá janela, queimando lá é de dar dó, pau de cipó, não dá gamela, eu vivo só, pensando nela, dia da feira, cal de caieira, quem quer comprar, só R$10. Nossa, porque no Instagram tem um trechinho musicado assim. Aí não dá pra perceber que é poesia assim. Disse assim, na hora eu não consegui. Aí eu fiquei pensando, pô, fiquei com esse porta é bonito. Legal, né? Muito bonito. Legal. Pois é, se você É quiser isso, dar algum alô aí, divulgar. Inclusive o livro foi tido um evento de lançamento na Fligê, não é isso? Em Iraquara e em Lençóis. Iraquara e Lençóis foram lançados. Ele agora vai estar em Mucugê, disponível lá na galeria do Silvio Gessé, né? Silvio Gessé. E aqui em Lençóis está disponível no Museu Sincorá, também na Zentu. Sim. E online também. Então, se alguém quiser também comprar, é só chegar e mandar mensagem também. Né? Também pode ser assim. Tá? Daqui a pouco vai estar lá na Amazon, se Deus quiser. Olha, Tá, legal. Pronto, ótimo. Beleza. é isso. Legal. É isso aí, pô, Everaldo. Obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado pelas histórias, Bacana. pela riqueza aí de tanta coisa, tanta lindeza aí. Oi? Depois faz na edição. Pois é, esse foi mais um episódio aí, ó. Vocês divulgam pros amigos, compartilham. Aqui, ó, não se esqueçam de marcar o sininho. Ai, cadê a câmera aqui, ó? Meu Deus. Não se esqueçam de marcar o sininho, dar o seu like, se inscrever no canal. Se assunto é chapada, galera, porque é isso aí. Tamo